Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News, aqui no canal 15 da sua NET, especialmente também no www.tvmoginews.com.br. De frente comigo hoje, o Dr. Gustavo Aliani, ele é médico ortopedista e também especialista em traumatologia do esporte. Nós vamos entender melhor como é que é o trabalho desse médico, que é da Unifesp, aqui hoje no programa Frente a Frente. Doutor, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, viu? O prazer é todo meu, estou à disposição aí para tentar responder e orientar ao máximo que for possível. Primeiro que você só tem 31 anos. Sim. Quando que você entrou na medicina e resolveu ser ortopedista, doutor? Conta um pouquinho da sua história para mim. Em relação à medicina, desde pequeno, minha mãe sempre falava que eu comentava, quero ser médico, como muitas crianças, né, que também nessa idade comentam. Mas foi chegando perto do colegial, eu mantive esse ideal, essa ideia de realmente fazer a medicina, e quando eu terminei o terceiro colegial, resolvi realmente prestar o vestibular para a medicina. Aí eu prestei em duas oportunidades, fazendo cursinho, acabei não entrando na primeira vez, e na segunda vez eu acabei entrando lá na Universidade Federal de São Paulo. Que é super difícil o vestibular. Sim, é porque na época a Universidade Federal ainda era junto com a USP, era da FUVEST na época o vestibular. Super difícil, né? Agora já separou, o da Unifesp lá é feito pela VUNESP e o da USP é separado. Então na época eram 400 e poucas vagas para muitos candidatos, era mais de 100 por vaga, então era bem concorrido mesmo, né? Você estudou muito. Estudava bastante, era muitas horas por dia. E eu imagino para entrar na medicina. Sim. Fazer medicina, tudo bem, a gente sabe que é um curso difícil e tudo mais. Mas como é que é escolher especialização ortopedia, doutor? Por que ser ortopedista? Então, isso é uma escolha difícil também, porque dentro dos 6 anos da graduação, você passa por inúmeras especialidades, né? Então, você passa pela clínica, cardiologia, nefro, ortopedia, e vai passando nas diversas especialidades. Então, dentro desses 6 anos que você vai optando pela escolha, sendo que nos últimos 2 anos, que é o internato que a gente fala, que é onde você tem o contato mais próximo com o paciente, em termos de atendimento e tudo mais, é que você realmente começa a ter esse feeling do que você pretende fazer. Então, por exemplo, pediatria é uma coisa que quando eu passei, eu já falei, eu não tenho jeito, não tenho jeito para fazer pediatria. Olha. E ortopedia, quando eu fiz, eu me interessei, e aí dentro das universidades existem as ligas acadêmicas, onde você consegue se aproximar um pouco mais das especialidades, e isso te ajuda um pouquinho na hora de escolher. Então, lá pelo 4º, 5º ano que eu escolhi pela ortopedia, e aí quando eu terminei realmente os 6 anos, eu prestei a prova de residência, que é uma outra prova para fazer a especialização em ortopedia e traumatologia. Aí você virou ortopedista. Virei ortopedista. E depois, como é que vai se especializando? Porque você sabe que, melhor do que ninguém, que a gente tem muitas partes da ortopedia no corpo da gente, né? Como que é essa especialização da especialização, doutor? Dentro da residência de ortopedia e traumatologia são mais 3 anos. E dentro da residência você passa nas diversas grupos, né? Que são geralmente divididos por articulações. Então o grupo do pé, grupo do tornozelo, grupo do joelho, grupo do quadril, do ombro. E aí você vai, a mesma coisa, você vai passando por diversos deles e aí você vai vendo com que você leva mais jeito, o que você pretende seguir como subespecialidade. E aí terminados esses 3 anos você realmente faz uma nova especialização, que no qual eu fiz traumatologia do esporte, também um pouquinho mais focada para o joelho, né? Traumatologia do esporte. Como que é essa especialidade, né? Você lidar com um tipo de esporte. Eu sei que você é do comitê, né? Membro do comitê da Federação do Futebol, né? Mas como que esse caminho de traumatologia do esporte? Dentro desse ano que a gente faz a especialização em traumatologia do esporte, a gente tem contato com as diversas modalidades esportivas, né? Claro que quando a gente fala em termos de Brasil, o futebol é disparado a modalidade mais praticada. Mas a gente acaba tendo muito contato com o vôlei, que é uma modalidade bastante praticada no Brasil, handball, beisebol, tênis, então a gente acaba tendo contato com todos, atletismo, e aí cada modalidade tem um pool de lesões que é mais comum, até pelo gesto esportivo, pelo movimento que o atleta faz no esporte, que condiciona uma lesão ser mais ou menos comum, mais ou menos prevalente. E você foi segurando ali, chegou no joelho? Sim, aí eu acabei focando dentro do próprio set, eu acabei focando mais dentro do futebol, que eu sempre pratiquei, sempre gostei muito também do esporte, e acabei me interessando mais também pela área do joelho. Então foi o que eu acabei seguindo esse caminho mais voltado para o futebol e também para o joelho, né? Doutor, joelho, como é difícil cuidar de joelho, né, menino?
Não fica bom o joelho nunca, é verdade? Realmente, a gama de lesões que existem no joelho é muito grande. Tem desde lesões mais comuns e mais de simples tratamento até realmente lesões mais graves que demandam um maior tempo para melhorar e às vezes, mesmo fazendo todo o tratamento adequado, o paciente ainda fica com alguma sequela ou alguma dor residual que acaba incomodando e por ser uma articulação de carga acaba sempre causando um pouco mais de queixa por parte do paciente. O que é mais comum no joelho das pessoas normais? Depois a gente vai falar de esporte, né? Pessoa normal que nem eu, assim. As queixas mais comuns em termos de consultório, de pronto atendimento, são inflamações de tendão, então as tendinites são muito comuns, as condropatias que a gente fala, que são lesões, amolecimentos e lesões, fissuras na cartilagem da patela, que é o ossinho, ou do fêmur, que é o outro ossinho que tem ali na articulação do joelho. Então essas são as lesões, acabam sendo as lesões mais comuns mesmo, né? Aí deu dor no joelho. São geralmente lesões de sobrecarga, né? Então, aí a pessoa quando está acima do peso também piora. Sim, com certeza. Né? Às vezes, como ela é responsável, a articulação do joelho, tornozelo, responsável por absorver essa carga durante a marcha, e também durante a corrida, durante a prática esportiva, é claro que essa articulação acaba sendo mais sobrecarregada e acaba sofrendo um pouco mais. Doutor, quando tem aquele filtro solar, que até o Pedro Bial gravou, ele fala, cuide muito bem dos seus joelhos. Como é que a gente cuida do joelho da gente, doutor? Conta pra mim. Sim. Em termos de saúde de maneira geral e na ortopedia, o segredo é sempre a prevenção, né? É melhor você fazer todo um trabalho de fortalecimento muscular, focalizando diminuir a sobrecarga no joelho, manter o peso adequado, fazer um trabalho de equilíbrio, manter o core, né, que é aquela musculatura central, abdominal e dorsal também bem alinhada e fortalecida com uma postura boa, para você ter essa prevenção dessas lesões, porque realmente depois que você tem, aí já é uma outra parte que você vai ter que tratar e demandar um tempo e às vezes realmente acaba não ficando 100% como a gente desejava. Então acho que o caminho para tudo hoje dentro da saúde, é o que vem sendo mais discutido no mundo todo, é realmente você fazer esse trabalho de prevenção para você nem ter a doença. É cuidar mesmo para não ter problema. Exato, sempre tentar. E aí eu vou chegar no ponto das mulheres. A gente usa salto alto, não adianta vir com essa história que não pode usar. Como que faz para melhorar o impacto do joelho? O problema do salto alto é que ele acaba sobrecarregando não só a articulação do tornozelo, pelo fato de o pé realmente ficar, que a gente fala invertido, ou ele supino, ou que a gente fala mais de bico, né? Então você acaba sobrecarregando essas articulações do pé e do tornozelo, até por causa que a mulher adora usar calçados com 10, 15 centímetros de salto, que é muito alto, né? E acaba também alterando um pouco, às vezes, até a biomecânica da marcha. E nisso você acaba realmente colocando a mulher, no caso, a maior propensão de lesões de sobrecarga, como essas condropatias, que todo mundo chama de condromalácia no joelho, por causa dessa mudança da biomecânica e da variação da marcha. Então, além de sobrecarregar o tornozelo, propriamente dito, onde é usado o sapato, também o joelho e o quadril podem ser sobrecarregados pelo uso desse tipo de calçado. A dica para a mulherada, qual que é a dica? Usar menos salto, usar o salto menor? É o que a gente sempre orienta, o salto que seria o ideal seria de 4, 5 centímetros, não mais alto do que isso, né? Porque ele previne um encurtamento tão grande do tendão do calcâneo, que é o tendão de Aquiles, e ele talvez sobrecarregue um pouquinho menos as articulações. É que você convencer a mulher disso realmente é bastante difícil, né? Tentar no dia a dia usar um salto menor e deixar para as festas mais baladas, assim, um salto maior. Seria isso? Sim, e tem mulheres que têm mais ou menos propensão, né? Se a mulher ela sente que aquele calçado está gerando problemas, né? Não só do dor no joelho, no pé, como às vezes até da joanete, do hálux valgo, que é um dos fatores do uso de calçado de bico fino, né? Ela tem que tomar essas medidas e eventualmente selecionar eventos que ela possa utilizar o sapato, dosar um pouquinho mais isso. O que é joanete, doutor? A joanete na ortopedia a gente chama de hálux valgo, que é justamente... Nossa, como é que é de comer? Como é que é? É o hálux valgo, é o nome do joanete. Bonito, né? Você fala, tem um hálux valgo. Bonito isso. É verdade, é um nome técnico que a gente usa. Mas aí o joanete é feio, né? No meio geral é o joanete que se fala mesmo. O que é isso? É um calo? Ele na verdade ele é uma série de... Ele não é simplesmente aquele desvio do dedo para dentro. Na verdade é toda uma alteração do primeiro raio, que é essa parte mais de dentro do pé, que vai levando a essa desvio desse dedo da parte interna para a parte externa do pé e às vezes até associado à deformidade dos outros dedos também. E isso esteticamente para a mulher acaba ficando
ficando muito feio, além de gerar dor, né? Que é uma das queixas da mulher. E só mulher tem joanete, não? Não, o homem também pode ter. Mas mulher tem mais. Mulher é mais comum, justamente tudo por esses fatores mais, né? extrínsecos. Coisa ruim, né, doutor? Não é? Nem tudo, mas... Fala a verdade. Não, nem tudo, mas a mulher realmente nesse quesito tem um pouquinho mais. Mas por causa do sapato pode dar joanete? É porque o joanete, ele é oriundo de fatores extrínsecos, ou seja, externos, né? Então pode ser desde problemas de calçados até outros problemas e fatores intrínsecos, que é o fator genético. Entendi. E outros fatores podem estar associados. E aí tem que então, operar. Nesse caso do calçado, a mulher está mais exposta. Tem que operar. Na verdade, o tratamento do joanete, ele não é 100% cirúrgico. Ele vai necessitar de cirurgia se a mulher realmente tiver uma queixa dolorosa no local, se a deformidade for muito grande a ponto de ter deformidade dos outros dedos. Ou seja, tem uma série de critérios para que você precise fazer a cirurgia. Antes de voltar para a traumatologia do esporte, eu vou aproveitar a sua especialização em ortopedia. Doutor, é verdade que todo mundo teve ou terá dor de coluna, dor na coluna? A dor lombar, ou a lombalgia que a gente fala, é uma das queixas mais comuns do meio ortopédico e de pronto atendimento. A gente acredita, tem ou terá, não é? Uma estatística que tem é que em torno de 80% da população vai ter pelo menos uma crise de dor lombar ao longo da vida. Meu Deus. Então é bem comum mesmo, como você falou, né? A grande parte da população vai ter pelo menos um episódio dessas dores lombares ao longo da sua vida. Claro que pessoas têm mais crises ou menos de acordo com os diversos fatores que estão associados. Que é a tal da lombalgia. Isso, que é a lombalgia. Né? Que geralmente é má postura, não é? Grande parte das vezes ele está associado a má postura, né? A problemas posturais, com sobrecarga da musculatura lombar baixa e, claro, com dor, contratura muscular e processo inflamatório local. Aí, já que a gente está subindo, e aqui no ombro, que dor é essa? As dores no ombro, isso varia bastante, né? Com o avançar da idade, a queixa mais comum dessas dores crônicas no ombro geralmente é oriunda de lesões do manguito rotador. Nossa o manguito senhora, rotador, eles são uma série de músculos que vêm nessa parte do ombro e que inserem na cabeça do húmero, que é o ossinho do braço. E esses músculos são responsáveis pela elevação e movimentação dessa articulação do ombro. E quando você, com o passar da idade, às vezes pelo impacto que esses tendõezinhos podem ter no outro ossinho do ombro, eles podem ir se desgastando e degenerando. E isso pode gerar pequenas lesões, transfixantes nessas inserções tendíneas e isso realmente causar uma dor mais crônica. A gente fala, né, a gente que é óbvio, né, nós somos leigos, que gasta a cartilagem, é isso? No caso da artrose do joelho, por exemplo, de qualquer outra articulação, o desgaste da cartilagem é um dos componentes. A artrose, ou osteoartrose, ou artrite, ela é geralmente um fenômeno global da articulação, né? Então, além do desgaste da cartilagem, pode ter lesão, né, degenerativa do ligamento, do menisco, das diversas estruturas de dentro do joelho. Então, é um fenômeno mais complexo do que o simples desgaste da cartilagem. Agora, doutor Gustavo, quando a gente fala, quanto mais velho você fica, mais problema você tem, isso é verdade? Em termos ortopédicos, sim, de maneira geral, sim. É o desgaste da vida, claro, não é? Claro, porque com o passar da idade, se a gente for fazer o comparativo com o carro, é que nem são as peças do veículo. O carro elas vão velho, se desgastando com o tempo. E no corpo humano também não é diferente. Ele é uma máquina também que está sujeita a esse tipo de desgaste. E como é que a gente fala para os nossos idosos e para a gente que, se Deus quiser, vamos chegar lá? Como é que cuida melhor do corpo? É o tal do equilíbrio que a gente fala tanto? Sim, o que a gente sempre comenta, né? Não só a dieta, como o que você faz hoje é o que você vai responder lá na frente. Então, se você tem uma dieta ruim hoje, uma prática diária ruim, não pratica esporte, não faz nenhuma atividade, é uma pessoa sedentária, você vai pagar esse preço lá na frente quando você tiver com 50, 60 anos. Então, é uma somatória ao longo da vida onde você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço lá na frente. E aí você falou fazer um esporte. Tá? Então eu não vou falar do esporte de alto rendimento, que eu vou deixar para o próximo bloco. Fazer um esporte para as pessoas normais, o que é? Então, hoje em dia a mídia tem falado muito a respeito principalmente da prática, incentivando inclusive a prática esportiva pela população de maneira geral e com razão. Por quê? Porque já está comprovado em diversos meios científicos que a prática regular de esportes, não no caso aqui falando profissional, ela está associada, né, à diminuição de riscos cardiovasculares, pulmonares, prevenção de uma série de doenças. Então vem sendo incentivado cada vez mais essa prática regular de esportes. E a população vem atendendo. Você vê que teve um boom muito grande de academias que estão cada vez mais lotados, os parques com praticantes cada vez maior número de corrida e de outras atividades. Academias da terceira idade que tem aqui em Mogi das Cruzes. Não só nessa população mais jovem, como também a população mais idosa que tem ficado mais preocupada em praticar o esporte. Né? Dr. Gustavo Aliani, depois do intervalo comercial, vai falar pra gente, sabe sobre o quê? O tal do esporte de alto impacto, né? E ele é membro desse comitê de esportes, né? E principalmente falando de futebol.
E a gente vai entender como é que funciona esse atleta de alto rendimento. E também ele é autor de livro, viu, gente? Depois do intervalo eu conto os detalhes para você. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente.